Bom, diretamente no meu quarto. Mais um dia, né? Lá fora tá chuvoso. Então hoje a gente vai entrar sobre um assunto bastante profundo, que é o princípio do karma. Bastante mencionado, derivado da religião indiana, que fala sobre tudo que a gente faz volta para a gente, né? Principalmente num foco negativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda ação gera reação. Tudo que fazemos voltará. Então, seja bom ou ruim, mas obviamente, né? Como o karma ele se aprofunda e representa todas as suas típicas e típicos ensinamentos do conceito, fala que o mundo ele tem todas as suas leis, né, vibratórias, enérgicas. Então tudo que você emanda volta. Dentro desse princípio do karma, isso quer dizer que tudo partindo de antemão da intenção, tudo começa pela a intenção, né? Então, se a sua intenção for boa, a sua ação estiver coerente com isso e por aí vai, tem algum tipo de significado, né? Tem algo edificado ali, tem algo sagrado que vale a pena fazer. Quando isso vai completamente ao contrário, né? Quando você começa a fazer algo com algum tipo de intenção ruim, errada, destrutiva, que vai fazer mal ao próximo de alguma forma, isso voltará para você. Vale também para ações, obviamente, né? Aonde eu quero chegar é que, por exemplo, se uma pessoa ela faz tal ação errada, tal violação e algum tipo de atitude ou escolha num campo do egoísmo, no campo egóico, prejudicando o próximo, aquilo vai voltar para aquela pessoa. Como? Não quer dizer que vai voltar da mesma forma. Pode acontecer sim de voltar da mesma forma, porém volta. Porque, por exemplo, vou dar uma história bem fácil de você entender. O cara ele é corrupto, ele vai lá e desvia tal valor. Aí, beleza. Ele, com esse valor, ele consegue comprar várias coisas, etc. E por aí vai. E nunca é pego. Ninguém consegue provar nada contra ele. O que acontece? Como é que essa lei voltará? Em jus e em exercício para essa pessoa que fez isso, essa ação errada, ilícita, que prejudicou o próximo, de alguma forma prejudica. É que quando não acontece de forma aonde podemos ver, presenciar, ou algo que se transforma pelo meio material, a lei ela traz esse retorno, né, dentro da esfera do karma, internamente. Isso quer dizer que quando uma ação errada ou ruim é feita, obviamente, né, nascendo do campo da intenção errada, da má intenção, isso voltará para a pessoa. Independentemente se vai ser algo que vai atingir a sua parte física, material, ou afetando essa parte interior espiritual. Dentro desse exemplo do cara que ele desvia, ele rouba, mesmo quando ele não é pego, ele vai se autodestruir. Volta para ele da pior maneira possível, que é atingindo a sua parte mais profunda, o interior, né? A parte da alma. Aquilo o corrói, o consome
E essa é a lição. Quando uma pessoa ela faz algo com a intenção originalizada de que quer fazer tal ação para obter benefícios ou vantagem de forma errada, prejudicando o próximo, e ela consegue isso, porém não acontece nada com ela, que dá um certo teor na altura da gente de compensou, né? Cometer tal crime porque não aconteceu nada, e aí por aí vai, etc. Né? Aí não acontece nada com ela, com aquela pessoa, e ela se dá bem, mesmo fazendo algo que é errado, que está prejudicando o próximo. Isso afeta do retorno a sua parte interna. Não há meio termo. Ou afeta a sua parte material, física, ou afeta a sua parte interna. Ou os dois, né? O normal é de afetar os dois. Então a moral da história é sempre essa. De que uma ação, quando uma intenção ela é errada, vai causar o mal ou prejudicar o próximo, e você, através dessa intenção, vai para o pensamento, vai para a fala e vai para a ação, isso voltará para você, porque são leis imutáveis do mundo. E quando não afeta a sua parte física, quando não acontece nada de ruim com você, não é que isso nesse momento agora é ruim, é apenas a justiça da lei, o karma sendo exercida. Pode ficar ciente que está acontecendo, porém de forma interior, afetando o espírito, afetando a alma, afetando a camada mais profunda do ser humano, que é o interior. E como um veneno, isso vai deixar a pessoa mais obscura, mais maligna, com menos alma, com mais obscuridade dentro de si, com mais maldade, né? Menos caráter. Não haverá virtude dentro dessa pessoa, não haverá a alma divina abençoada e dada por Deus mais ali. A pessoa será uma pessoa oca, vazia, com maldade dentro de si, com vícios, né, obscuros, e também com hábitos, pensamentos autodestrutivos e destrutivos para aqueles que estão ao seu redor. Então, isso que fica como lei aqui. Sempre volta, sempre funciona essa lei. Se não acontece no mundo físico, acontece no mundo espiritual. Então é bastante importante você se refletir que como anda a sua intenção, como é que você olha para as situações, como é que você age. Porém, toda fala, toda ação, todo pensamento nasce da intenção. E a lei do karma, ela faz jus a qualquer tipo de intenção ruim ou negativa. Porque se não te afetará no campo físico, te autodestruirá no campo espiritual. Então, essa é a mensagem, e que você reflita bem. Como, obviamente, né, o oposto do karma é o dharma, né, que significa um propósito de algumas partes e particularidades dentro desse propósito que requer, que traz um pouco da sua parte espiritual, porque é contrariamente ao oposto do karma. Então, é bastante profundo isso, esse conhecimento, né? É só você refletir, só você pegar como exemplo pessoas que ostentam a luxúria, que cometem crimes
qualquer tipo de crime. Principalmente hoje está muito fácil, né? Pessoas que fazem de pecados e vícios obscuros algo ostentador no meio onde a gente está hoje, na internet. E ainda são aplaudidas por isso. O sistema alimenta, né, as pessoas através da distração vazia e autodestrutiva que vai atuando lentamente, porém de forma venenosa no interior, no intelecto. Então reflita, toda ação é uma reação, tudo que vai e volta, beleza? Toda ação gera uma reação. Não será diferente se você tem praticado ou pratica algo de ruim ou com a intenção da maldade. O ser humano, quando comete algo que é mal, que vai cometer o mal ao próximo, ou ele se autodestrói interiormente, dentro da sua alma e do espírito, ou acontece de consequências físicas com ele. Porém, obviamente, eu acredito que acontece os dois. Não existe meio termo. Ou uma intenção é boa ou é ruim. Beleza? Tamo junto. Até a próxima.